Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Poucos Minutos de hoje eu vou falar sobre a respiração celular. Nós não podemos confundir, o movimento de inspiração e expiração, ou seja, da entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico com a respiração celular. Esse movimento que nós chamamos de respiração, na realidade, isso aqui é ventilação pulmonar, Quando nós inspiramos, nós trazemos o oxigênio para dentro do nosso corpo e quando nós soltamos o ar, a expiração, nós liberamos o gás carbônico, proveniente do metabolismo celular para fora do organismo. Então, a respiração celular, o metabolismo celular, ele vai ocorrer em 3 fases. Lembrando que esse processo, esse metabolismo celular, ele vai ocorrer com a presença do oxigênio. Só que como ele é dividido em 3 fases, a primeira fase é a glicólise. Na glicólise não vai haver gasto não há necessidade ali do gás oxigênio. Então ele acontece sem o oxigênio. Já a fase 2, que é o ciclo de Krebs, vai haver, e na fase 3, que é a cadeia respiratória, também vai haver ali a presença do oxigênio. Então, assim, para a respiração celular, nós vamos precisar de 2 coisas. Nós vamos precisar da glicose e do oxigênio. A glicose, nós vamos adquirir ela através da alimentação. Então, quando nós comemos ali arroz, macarrão, pão, isso é um carboidrato. Como o carboidrato ele é muito grande para ser ali, no processo de digestão ali no nosso organismo, ele vai ser quebrado até ficar numa molécula bem pequenininha que é a glicose. Então, a glicose sim, que vai ser metabolizada ali na célula e isso vai gerar energia em forma de ATP, adenosina trifosfato. Na alimentação também nós ingerimos ali as proteínas, que também é uma fonte de energia, e também os lipídios, as gorduras. Só que elas precisam ser quebradas. Por exemplo, a proteína, ela vai sendo digerida ali no nosso organismo até chegar ali na estrutura do aminoácido. Só que a fonte mais utilizada é a fonte de glicose, os açúcares. É a primeira fonte de energia que nosso corpo ele metaboliza, Porque ela é mais rápida. Quando a pessoa não ingere muita glicose, está em falta no organismo, aí o organismo vai metabolizar ali os lipídios. Só que não na forma de lipídios, e sim em ácidos graxos. Geralmente, as pessoas que tendem a consumir muita glicose, muito açúcar, e essa energia ela não como é que fala? E essa energia ela não é queimada, não é utilizada, ela começa a se acumular em nosso organismo nos adipócitos em forma de gordura. Então, assim, a primeira fonte de energia que o nosso corpo precisa metabolizar é a glicose. Está em falta no nosso corpo, a segunda fonte são os lipídios, as gorduras. Só que os lipídios, as gorduras, os ácidos graxos, eles são metabolizados assim de forma mais demorada. Por isso que a fonte mais utilizada mesmo é a glicose, porque ela é mais rápida, o metabolismo dela é mais rápido do que os lipídios. E quando a pessoa está em falta tanto de glicose quanto de lipídios, isso significa que a pessoa está com uma carência nutricional muito grave. Então, o organismo começa a metabolizar ali as proteínas. Só que nesse caso aí a pessoa ela já está com a carência nutricional muito grave, isso já não é tão interessante. Então nessa aula de hoje eu vou falar especificamente sobre o metabolismo da glicose, ou seja, da açúcar. E como é um assunto muito extenso, muito complexo, nessa aula de hoje eu vou falar apenas sobre a glicólise. A respiração celular é um processo que ocorre em 3 fases. A primeira fase é a glicólise. A primeira fase da respiração celular, do metabolismo celular, ele vai ocorrer aqui no citoplasma celular. Essa primeira fase é chamada de glicólise. A segunda fase, que é o ciclo de Krebs, ele vai ocorrer nas mitocôndrias. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre citologia, sobre a estrutura das células, eu falei sobre as organelas, e eu falei que as mitocôndrias, elas que são as geradoras, as produtoras de ATP, ou seja, de energia. Então, a segunda fase, que é chamada ciclo de Krebs, ela vai ocorrer aqui na mitocôndria, e a terceira fase, que é a fase de cadeia respiratória, ela também vai ocorrer aqui na mitocôndria. Somente a primeira fase que ocorre aqui no citoplasma celular. Por exemplo, a glicose entrou aqui na célula,
Nós sabemos, né, que aqui é a membrana plasmática, né, que é formada pela bicamada lipídica e pelas proteínas. Quando a glicose vem, como ela é um pouco maior e não consegue passar por aqui, ela vai passar aqui pelas proteínas. Quando ela entra aqui no citoplasma, vai ocorrer aqui o primeiro processo, né, da produção de energia, né, da respiração celular, que ocorre aqui no citoplasma. Esse processo é um processo químico que ocorre em 10 etapas que nós vamos ver a seguir. A glicólise é a primeira fase do processo de respiração celular, né, do metabolismo celular. Lembrando que o metabolismo celular ele existe para a produção de energia, né? E vai ocorrer 10 reações químicas nesse processo. Primeiro, né, quando a glicose ela entra ali, né, no citoplasma celular, vai ocorrer a fosforilação da glicose através da enzima hexocinase, que vai gastar aqui ATP e vai transformar essa glicose, né, em glicose 6-fosfato. Vai haver na realidade duas moléculas, né, de glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, por sua vez, vai ocorrer a isomerização, né, dessa molécula através da enzima fosfoglicose isomerase, que vai converter essa molécula na molécula frutose 6-fosfato. Depois vai haver a fosforilação dessa molécula através da enzima fosfofrutosinase 1, que vai converter essa molécula em frutose 1,6 bifosfato. Essa vai haver a ação aqui da enzima aldalose e vai haver aqui a crivagem dessa molécula, né, através dessa enzima, produzindo aqui duas moléculas, né, duas trioses. A primeira é a dihidroxiacetona fosfato e a segunda é a gliceraldeído 3-fosfato. A molécula de hidroxiacetona fosfato, ela não pode ser utilizada aqui na glicose. Portanto, ela vai sofrer a ação da enzima triose fosfato, né? Vai fazer a isomerização dessa molécula de hidroxiacetona fosfato e vai transformar ela na molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Por sua vez, vai haver a oxidação dessa molécula através da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase e vai converter ela, né, na molécula 1,3 bisfosfoglicerato. Nesse processo, né, ela vai liberar um íon de hidrogênio que será adicionado ao NAD+, que depois ele é transformado no NADH+. Através, né, da enzima fosfoglicerato quinase, vai haver aqui o surgimento, né, da molécula 3-fosfoglicerato. A molécula 3-fosfoglicerato vai sofrer a ação aqui da enzima fosfoglicerato quinase, que vai converter essa molécula, né, em 2-fosfoglicerato. Essa, por sua vez, vai remover uma molécula de água através da enzima enalase e vai converter essa molécula, né, na molécula fosfoenalpiruvato. Essa molécula, né, a fosfoenalpiruvato, ela é rica em energia. Daí ela vai transformar na molécula de piruvato. E através da enzima piruvato quinase, e a molécula piruvato é ela que vai ser dirigida, né, ali para a segunda fase ali do processo de respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Então, no ciclo de Krebs que vai haver aqui mais produção de energia. Como eu falei, né, na primeira etapa ali do processo de glicólise, há o gasto de energia. E o objetivo, né, da respiração celular da glicose é produzir energia e não gastar. Mas por que isso ocorre? Porque a nossa glicose ela é composta por 6 carbonos. Então, quando a glicose ela chega ali no citoplasma celular, vai precisar haver quebra aqui, né, dessa glicose. Então, ela vai se tornar em 2 moléculas com 3 carbonos cada. Então, nesse primeiro processo vai haver aqui o gasto da energia, né, de ATP. Só que depois ela vai acontecer todas aquelas reações lá, né, que eu falei, que são muitas, 10 reações químicas. E o final das reações químicas vai resultar, né, em 2 moléculas de piruvato.
essas moléculas elas são ricas em energia. Então, né, o saldo final aqui do processo de glicólise vai ser, né, ele vai gastar 2 ATP, só que ele produz 4, né? Ele produz 4 ATP. Então, 4 menos 2, o resultado final vai ser 2 moléculas de ATP, vai ser 2 moléculas de NADH, né, que eu falei lá nas reações químicas, e 2 moléculas de piruvato. Essas moléculas de NADH que foram produzidas, né, no processo de glicólise, elas vão ser utilizadas, né, nas próximas fases aqui da respiração celular. Nós vimos a primeira fase. E as moléculas de piruvato, elas serão utilizadas, né, na segunda fase ali do processo de respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Então, essa é a primeira fase aqui, né, do processo de respiração celular, a glicólise. Como nós vimos, é um processo bem complexo. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula, que vamos falar sobre o ciclo de Krebs, né, que é a fase 2 aqui da respiração celular.